Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos hoje aqui para mais uma escola dominical e hoje o nosso tema é Felizes os que são perseguidos. E lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, vai falar assim: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Glória a Deus. E sabe o que esse versículo está falando para nós? Que algumas pessoas elas não ficam satisfeitas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. E elas começam a nos perseguir. Elas começam a zombar quando a gente está indo na igreja, nos ofendem quando a gente está na escola, falam mentira a nosso respeito. Mas a gente tem que orar por elas para que Jesus possa converter o coração delas também. E baseado nisso, lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 9, vai contar uma história de perseguição. Vocês sabem que a Bíblia é repleta de história. E essa história de hoje fala sobre perseguição. Lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo do 1 ao 19. E vocês sabem que desde a fundação da igreja, desde lá quando a igreja foi criada, muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus por intermédio dos discípulos. Muitas pessoas se renderam ao no Evangelho da Graça. Só que, no entanto, tinha outras pessoas que não conseguiam ouvir falar no nome de Jesus, que elas já ficavam com muita raiva, muito nervosa e começaram a perseguir a igreja. Começaram a zombar da igreja, começaram a fazer um monte de coisa para desanimar a igreja. E naquela época tinha um rei chamado Herodes. Herodes ele tentou de várias formas desanimar a igreja, tentar parar com a igreja. Só que, no entanto, a igreja continuava crescendo. E Herodes, naquela época, descobriu quem era o líder daquela igreja. Herodes descobriu que Pedro ele era o líder daquela igreja e Herodes mandou prender Pedro. Aqui, esse aqui que é Pedro, olha aqui a corrente nas mãos dele. E Herodes mandou prender Pedro. Mas enquanto isso, ao invés dos irmãos ficarem chorando, ficarem tristes pela situação de Pedro, eles ficaram tristes, mas só que eles ficaram em contínua oração, orando por Pedro. E eles oravam muito, muito, muito por Pedro, para que o Senhor pudesse soltar a Pedro. E teve um dia que Pedro ele estava dormindo, um dia antes da Páscoa. Pedro estava dormindo, quando de repente apareceu uma luz aqui desse aqui, ó. Apareceu uma luz e aquela luz era o anjo do Senhor dizendo para Pedro: Pedro, levanta-se depressa, vista a sua capa e venha comigo. E na mesma hora, crianças, correntes que estavam prendendo Pedro, na mesma hora essas correntes se soltaram. E Pedro ele começou a seguir o anjo, né? Aquela luz que estava falando com ele. E Pedro passou pelo primeiro portão, passou pelo segundo portão. Quando de repente Pedro chegou lá pro lado de fora da prisão, e ele percebeu que aquilo que tinha acontecido era um milagre, porque ele estava achando que ele estava sonhando, mas ele percebeu que era real e que o que tinha acontecido foi um milagre. E Pedro então ele resolveu ir para a casa de uma moça chamada Maria. E quando chegou lá, ele bateu na porta aqui, ó, vocês viram os irmãos tudo felizes.
Ele bateu na porta e os irmãos abriram a porta para ele. E foi uma festa muito grande quando eles viram isso. E eles perceberam que foi um milagre que o Senhor havia feito. E crianças, Herodes ficou furioso quando ele soube que Pedro tinha saído da prisão. Ele ficou mais furioso ainda porque ele soube que a prisão de Pedro tinha fortalecido a igreja para a igreja continuar crescendo. E sabe o que eu quero dizer hoje para vocês? Que ainda no mundo de hoje, muitas pessoas, um grande número de pessoas ainda não aceitaram ao Senhor, não se renderam ao Evangelho. E por isso que eles nos perseguem, por isso que nós somos perseguidos. Por isso que muitas das vezes tem crianças sendo maltratadas, muitas das vezes tem um irmão que bate no irmão sem ter feito nada, um pai que bate e também sem a criança ter feito nada. E são várias formas de perseguições, mas só que o nosso dever é orar para que todos eles possam ser salvos e pararem de nos perseguir. E eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. E eu não sei, crianças, o tipo de perseguição que vocês estão sofrendo, aquilo que vocês estão passando, mas que nem esse versículo que a gente fala, alegrem-se, porque o lugar onde que a gente vai, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição. O Senhor está preparando para nós uma linda morada. Aquilo que está sendo guardado para nós lá no céu é bem maior daquilo que a gente imagina aqui na terra. E eu quero deixar essa palavra hoje para vocês, essa escola dominical de hoje. Fiquem com Deus e guardem essa mensagem no coração de vocês. A gente está sendo perseguido, mas é para a gente orar por aqueles que estão nos perseguindo. É para a gente estender a mão e falar: Senhor, salva esse coração. Eu creio que o Senhor é poderoso para salvar e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Um cheiro para vocês. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.